Opa, Pedro Ponzo aqui. Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas de ouro para você fazer um bom roteiro de histórias em quadrinhos, certo? Então, assim, eu quero começar falando sobre a linguagem das histórias em quadrinhos, né? Porque o que é o roteiro? Né? O roteiro, ele é a sequência de cenas, né? Ele é a história em si, mas ele não quer dizer que ele seja o texto que está numa história em quadrinhos, né? O roteiro, ele não é o texto da história em quadrinhos. O roteiro, ele é a sequência de cenas que acontecem numa história em quadrinhos, tá? Então, para falar sobre roteiro de história em quadrinhos, eu tenho que falar um pouco sobre a linguagem das histórias em quadrinhos, tá? Então, a linguagem das histórias em quadrinhos, ela é uma sequência de imagens, né? Essa sequência de imagens conta uma história, né? Então, a interligação dessas imagens, a sequencialização dessas imagens é que vai contar a história. Então, o texto, ele é um recurso narrativo que pode ser usado ou não, né, para auxiliar as imagens a contarem essa história, certo? Então, assim, o texto, que é o diálogo, né, que tem nos balões, que tem nos recordatórios, eles são um dos recursos que o roteirista tem, né, para poder complementar essa ação. Mas o roteiro, o principal do roteiro é a sequência de cenas que vão ser representadas por imagens, né, que vão ser representadas por uma sequência de imagens, certo? Então, assim, esses eventos que acontecem no História em Quadrinhos, eles podem ser descritos de várias maneiras, né? Então, o roteirista, para criar uma história em quadrinhos, né, para criar esse roteiro de uma história em quadrinhos, ele pode escrever de várias formas, né? Então, existe vários tipos de formatação de roteiro, né? O tipo de formatação de roteiro mais usado na indústria, né, no mercado americano, hoje em dia, e na Europa também, a formatação é a formatação que se diz um roteiro fechado. Como é essa formatação de roteiro fechado? Ele é um roteiro que ele descreve quadro a quadro as cenas que acontecem na página. Então ele é dividido por página e cada página ele descreve quadrinho por quadrinho o que é que vai acontecendo ali, certo? Então, assim, inclusive eu quero falar que esse termo que se usa no Brasil de história em quadrinhos, eu acho um termo bem preciso, eu acho um termo, o melhor termo que tem no mundo, vamos dizer assim, de descrevendo a linguagem dos quadrinhos, né? Porque na verdade é uma história em pequenos quadros ou quadrinhos que é contada ali. Eu acho um termo super preciso. O termo banda desenhada, que é usado na Europa, né? Em Portugal, banda desenhada, na França e na Bélgica, banda dessinée, eu acho que é um termo um pouco menos preciso, né? Assim, é uma banda desenhada, mas não fala da história, né? E assim, é uma tira, né, desenhada. E assim, o termo que se usa nos Estados Unidos é comics, né, principalmente, que os quadrinhos de super-heróis você chama comics, e vem justamente de uma história cômica, né, uma coisa que é comédia, e que é super impreciso, fala de um gênero, né, comics. Inclusive, graphic novel é um termo um pouco mais preciso para descrever a linguagem da história em quadrinhos, né. Então, no próprio Japão, quando você fala mangá, né, man quer dizer cômico, né, quer dizer uma história espontânea, uma coisa cômica, involuntária, enfim. E gá de desenho, né, imagem. E que também fala um pouco de gênero, não é tão preciso como história em quadrinhos, certo? Eu acho esse termo brasileiro muito legal, não precisa mudar. Tem gente que não gosta, alguns estudiosos acham um termo que é um termo impreciso, não, porque é um termo que é meio pejorativo, porque é no diminutivo. Eu acho que não, eu acho que é um termo super preciso, né, que descreve muito bem a linguagem dos quadrinhos, ok? Então, fechando aqui essa observação, vamos continuar com a formatação de roteiros, tá? Então, tem o roteiro fechado, que é esse que descreve
com detalhes quadro a quadro qual a cena que acontece. Inclusive alguns roteiros até indicam detalhes da cena, se é vista de cima, se é vista de baixo, né? Se é um close, né? Descreve assim com bastante detalhes o que tem dentro da cena, né? Só com texto, tá? Então esse é o roteiro fechado. O roteiro aberto é aquele roteiro que ele descreve de uma forma mais genérica o que acontece na página. É o roteiro que muito famoso porque era usado por Stan Lee e Jack Kirby, né? Stan Lee, ele descrevia por alto o que acontecia na página. Por exemplo, Capitão América descobre um espião da Hydra e ele corre atrás dele arrombando a porta. Pronto, essa foi uma página. Aí Jack Kirby, ele é que fazia essa divisão dos quadros, né? Criava o layout, fazia o desenho. E por último, Stan Lee colocava o texto nos balões, né? Então essa era uma dinâmica, né, que os dois tinham, que é muito difícil de fazer, precisa ter uma parceria muito boa para isso. Enfim, mas quando o próprio desenhista é o roteirista, muitas vezes ele faz um roteiro aberto, né? Ele descreve só aquilo que vai acontecer na página. É assim que eu faço. Eu descrevo o que vai acontecer na página, ou entre uma página e outra, e a partir daquilo ali, daquela sequência de cenas, eu já vou criando a divisão dos quadros, o layout, né? Esse layout, essa divisão dos quadrinhos, é a verdadeira arte dos quadrinhos, né? É a verdadeira arte de você criar a narrativa, é a linguagem própria dos quadrinhos, a relação entre as cenas, a relação de tempo entre as cenas, a relação de formato dos quadrinhos, de uma página para outra. Então, toda a linguagem específica dos quadrinhos está nos layouts, certo? Mas a gente vai chegar lá. Eu quero falar para vocês hoje sobre a questão do roteiro. Então, o terceiro tipo de roteiro é o roteiro visual. Então, o cara não escreve nada, ele tem uma ideia, né? Aí o cara também tem que ter uma ideia muito bem definida do que ele quer, né? Então ele não para escrever, ele vai direto para o layout. Então o layout, ele pode ser considerado um roteiro visual, né? O cara não pensou em nada, o cara só fez um esboço de como vai ser a página. Então o planejamento das cenas já está no modo visual, não está no modo texto, né? Então pode ser também, existe essa questão do roteiro visual, certo? Então pronto, a gente já sabe o que é roteiro, já falou da formatação dos roteiros, do termo história em quadrinhos. E agora eu vou passar para as 5 dicas para você fazer o seu roteiro da melhor forma possível, tá? Então é muito importante cada uma delas. A primeira dica: defina bem aquilo que você vai fazer, qual história você vai contar. Então assim, muitos artistas de quadrinhos, eles têm o problema de não definir muito bem qual é a história. Então eles sabem por alto assim o que é a história, o que vai acontecer na história, mas algumas coisas ficam em aberto. Por exemplo, qual público-alvo que você quer atingir? Quantas páginas vai ter a sua história exatamente? Então a gente começa sem saber quantas páginas vai terminar, né? Então assim, qual o gênero que você está trabalhando, né? Você tem um gênero bem definido, é terror, suspense, ação, ficção? Qual gêneros você está misturando aí, né? E outra coisa da abordagem, né? É uma história para adulto? É uma história que vai ter sensualidade? É uma história que vai ter violência, né? Sabe que tudo isso muda a classificação da história, né? Quantos quadrinhos vai ter em média por página? Você tem isso bem definido já? Então tudo isso vai criando, né? Quando você vai respondendo essas perguntas, você começa a ter uma visão mais clara da proposta da sua história em quadrinhos, né? Você vai ter um conceito mais bem definido da sua história em quadrinhos. Então esse conceito é muito importante, né? Ele envolve todos os aspectos, assim, todas as características da sua história em quadrinhos, inclusive se vai ser mídia digital, se vai ser impressa. Então várias características, vamos dizer assim, da sua história em quadrinhos, elas têm que ser definidas previamente para você criar o roteiro.
Porque se você cria um roteiro que ele vai mudando com o tempo, ou se você cria um roteiro que ele parece que é uma coisa, de repente você coloca uma violência, ele começa meio infantil, mas quando vê ele é muito violento. Então assim, se você não tiver isso pré-programado, né, na sua criação, você corre o risco de criar uma história inconsistente, uma história desinteressante, uma história que não tenha uma boa orientação para o público-alvo, enfim. Defina bem qual história você quer contar, certo? A segunda dica: faça uma boa pesquisa. Olha, a pesquisa é fundamental, certo? Quando você tem um certo tema, é melhor você saber sobre o que você está falando, certo? Então, se você está falando sobre fantasmas, por exemplo, então você tem que pesquisar muito sobre fantasmas, diversas teorias, espiritismo, fantasmas no budismo, fantasmas no cristianismo, no shintoísmo, como é que as pessoas, né? Fantasmas existem na verdade, na realidade, você acredita nisso ou não? Né? Entrevistas com gente que acredita, que viu. Então assim, é muito interessante você aprofundar, né, aquele tema que você escolheu, não só com história em quadrinhos, né? Assim, é importante você conhecer histórias em quadrinhos que são parecidas com a que você, do mesmo tema daquele que você quer contar, quais são as suas referências, qual é a sua inspiração. Mas assim, essas histórias em quadrinhos que são semelhantes a que você quer contar, ou que falam do mesmo tema, elas têm que ser só referência. Claro que você não vai pegar e copiar o negócio, né? Claro. Mas assim, você tem que, apesar disso, você também não vai criar nada 100% original, né? Então é muito difícil, se não impossível, você criar uma história 100% original. Então a originalidade, ela não é tão necessária, ela não é tão importante assim quanto a consistência da sua história. Se é uma história interessante, né? Então assim, é importante você ver o que já foi feito, né, parecido com o que você quer fazer, mas que você também não se atenha só à questão dos quadrinhos, né? E aí a gente vem para nossa terceira dica, que é a seguinte: diversifique as suas referências. Diversifique. Então, eu sei que você gosta de história em quadrinhos, que você quer fazer quadrinhos e que você lê quadrinhos, ou não sei, se você quer fazer quadrinhos e não lê quadrinhos, aí é meio estranho, né? É bom você ler alguns para saber onde é que você está se metendo. Mas assim, geralmente a referência principal do roteirista de quadrinhos é quadrinhos, principalmente se ele é um roteirista desenhista, se ele é um autor integral, né? Se ele faz tudo na história em quadrinhos, a tendência é ele se focar em referências de quadrinhos. Mas você precisa diversificar as suas referências. Então, tem que ler muitos livros, assistir muitos filmes, livros clássicos, filmes clássicos, principalmente no tema que você está trabalhando. Você tem que ver peças de teatro também, se você puder, músicas que têm relação com esse tema. Então, várias linguagens, elas podem colaborar para você criar a sua história. Então, diversifique as suas referências. E até mesmo você pode extrapolar da arte para a ciência, né? Então, se você vai fazer uma história em quadrinhos sobre terremoto, você precisa pesquisar cientificamente o fenômeno de terremoto. Precisa, né? Então, por isso que ficção científica, né? Porque tem essa parte de uma pesquisa científica mais aprofundada. Então, esteja preparado para lidar com uma certa complexidade, tá? Se você quiser fazer histórias que têm cunho científico, né? Então, faça uma pesquisa científica. Então, é muito importante essa diversidade, porque ela gera uma riqueza muito grande, né? E ela pode colaborar para você criar algo mais original, algo que tenha assim uma profundidade maior, uma complexidade maior, que seja mais interessante, né? Não complexo no sentido de complicado, mas que tenha uma complexidade no sentido de ser algo mais profundo, algo mais sutil, algo mais, sabe?
com a sensação assim de uma obra mais bem cuidada, certo? A quarta dica que eu vou dar é a seguinte: escreva primeiro, corrija depois, ok? Então assim, não se preocupe em escrever bem, nem se preocupe em escrever certo. O que é importante é você se habituar a escrever rápido e você dar uma vazão à sua criatividade, né? Você se acostumar a expressar a sua criatividade de forma livre, de forma espontânea, de forma rápida. Então as suas ideias elas têm que ser escritas assim, de uma forma rápida, despreocupada. Quando você for selecionar as suas ideias daquilo que você escreveu e dali você vai pegar o que você vai criar uma história realmente ali dos seus esboços de escrita, aí você para e corrige, refaz, vê a pesquisa, remete a outra obra que você quer, né, usar alguma referência e tal. Mas num primeiro momento, se habitue a escrever de forma livre, de forma solta, vai escrevendo errado mesmo, não se preocupa com a autocorreção, até desabilita a autocorreção se for o caso e vai escrevendo. Isso é muito bom, porque cria uma comunicação direta, né, da sua mente com a sua expressão escrita, né? Aí a partir daí você vai puxar e vai corrigindo, vai escrevendo direitinho para poder criar o roteiro da sua HQ, certo? A minha quinta e última dica, ela é sobre personagens. Então, crie personagens que sejam vivos, tá? Crie personagens que sejam complexos, crie personagens com profundidade, com camadas, certo? Então, é muito chato quando você vê um personagem que ele corresponde a um estereótipo, né? Um estereótipo é um tipo de personagem. Por exemplo, o personagem ele é o vilão malvado, que ele é um tirano e não sei o que, e ele é só aquilo. Então não tem nenhuma graça quando o personagem é uma coisa óbvia, né? Que é aquilo que você vê na superfície. Então o vilão, esse vilão, por exemplo, ele pode ser malvado, ele pode ser um tirano, mas ele tem uma coisa sensível, ele adota animais, por exemplo, ele, sei lá, gosta de orquídeas, ou ele faz doação a uma criança abandonada, sei lá. Então ele tem uma outra dimensão, né? Ele não é uma coisa tão óbvia, tão simples. Então um dos problemas das histórias em quadrinhos, inclusive de super-heróis, é de que muitas vezes o personagem, principalmente personagens que não são os heróis principais, esses geralmente são bem trabalhados. Mas alguns outros personagens, eles não têm uma profundidade, né? Eles são só aquilo que você está vendo e acabou, né? Então ninguém é assim, né? Todo ser humano, por mais simples que seja, ele tem uma complexidade, né? Ele tem uma dimensão interior, emocional, né? Então todo ser humano ele tem os seus segredos, né? Todo ser humano ele tem os seus medos, os seus anseios, as suas expectativas, suas esperanças. Ele tem as suas forças e as suas fraquezas, né? Suas qualidades e seus defeitos, né? O ser humano ele tem uma dimensão assim complexa de que ele pode se comportar de uma forma, né, em determinada situação, mas se a situação mudar, ele pode mudar completamente. Então um cara que é um covarde, tímido, um fracassado, vamos dizer assim, se acontecer uma guerra, o cara de repente pode virar um herói, ser mais corajoso do que os soldados, né? Então assim, o ser humano ele tem essa característica surpreendente, né? Essa coisa que se revela, né? Esse mistério. Pronto, essa palavra é ótima. Todo ser humano ele é um mistério, né? Então nunca faça um personagem que é só aquilo ali que aparece na superfície, né? Cria uma dimensão interior para esse personagem, né? Mais profunda, né? De uma forma que aquela expressão exterior dele, aquele comportamento exterior dele, seja só uma parcela daquilo que ele realmente é,
né? Então, e todo mundo é assim, na verdade, né? O que ele expressa, o que ele pode mostrar, o que ele consegue expressar e o que as pessoas veem dele, né? A imagem desse personagem ou dessa pessoa, ela é só uma parcela daquilo que ele é realmente, né? Então, a dimensão interior é muito mais ampla e complexa do que aquilo que pode ser percebido e visto numa pessoa, tá? Então, tenha isso em mente, certo? Um bom exercício é você se olhar no espelho, refletir um pouco sobre si mesmo, e aí você vai ver como você tem uma série imensa de qualidades, defeitos, coisas que você mostra, coisas que você esconde. Então, assim, um exercício interessante é você pegar o seu personagem e você fazer uma lista de qualidades e defeitos, né? Ou forças e fraquezas. Então, pelo menos 20 qualidades e 20 defeitos você vai listando e você vai colocando, né? Se você não conseguir chegar em 20, então o personagem não está bem aprofundado, né? Então, assim, se você olhar para si mesmo, você vai achar centenas, né, de pequenas coisas assim. Então, procure incorporar isso, essa complexidade, essa dimensão interior nos seus personagens também, certo? Então, essas foram as minhas 5 dicas de ouro para você fazer um bom roteiro de quadrinhos. Eu espero que a sua história em quadrinhos chegue a bombar, ok? Que você faça um excelente roteiro, que você faça um desenho legal, que você encontre uma boa parceria de um bom desenhista e que a sua história em quadrinhos arrase. Eu quero conhecer a sua história em quadrinhos. Se você for um autor de história em quadrinhos, coloque o seu link aqui na descrição que eu vou lá dar uma olhada, vou dar assim uma análise totalmente imparcial para dar uma força para você, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar sempre atualizado de tudo que vai sair aqui, ok? Um abraço e até a próxima.